Olá a todos e a todas da internet, eu sou o David e esse é mais um vídeo de tutoria para a disciplina de Álgebra Linear. Hoje a gente vai estar fazendo a questão 14 da lista 1 do período de 2020/5, da disciplina de Álgebra Linear da UFPJM. Bem, para começar, essa questão 14 ela diz o seguinte: considere a matriz A, essa matriz aqui, que a diagonal principal são termos de lambda, letra grega lambda, e encontre os valores reais de lambda para os quais o sistema homogêneo, o que é um sistema homogêneo? É um sistema em que a matriz A vezes a matriz de variáveis x é igual a zero. Admite apenas solução trivial. Então, vamos falar só um pouquinho sobre o que é sistema homogêneo e o que é solução trivial antes, tá? E vamos mostrar depois disso como se faz a questão. Bem, o sistema homogêneo qualquer sistema, por exemplo, tá vendo esse A? Esse A, na verdade, vamos fazer o seguinte, eu tenho um coeficiente A1, aqui tem um x1, mais um A2, vezes um x2, mais eu tenho um pontinho, pontinho de novo, mais um AN, x n, tá bom? E eu tenho outras equações parecidas embaixo, um B1 vezes um x1 mais um A21, opa, não, um B2, mais vezes um x2, e segue a mesma lógica, até chegar no índice n. Quando é homogêneo, quer dizer o seguinte, que todas as igualdades desse sistema vai ser igual a zero, tá bom? Então tudo vai ser igual a zero. Isso é um sistema homogêneo, tá bom? Esse A1, B1, sei lá, vai até um C1, Z1, tanto faz, são coeficientes. Quando a gente escreve na forma de matriz de coeficientes, a gente tem a matriz ampliada, o que a gente coloca, São os coeficientes e depois a gente coloca o quê? As respostas, certo? Geralmente é o seguinte, se fazer uma matriz só dos coeficientes, o que acontece? Para retornar um sistema linear, a gente multiplica por uma matriz coluna que tem as nossas variáveis. Geralmente a gente trabalha com o quê? X, Y, Z, X, Y, Z, W, ou quantas variáveis você quiser. Às vezes são mais de 4 variáveis, Então, essa matriz A, no fundo, é a matriz dos coeficientes, tá? Ela é a matriz dos nossos coeficientes. E essa matriz X é uma matriz coluna, que ela tem nossas variáveis, x, y, z, e se tiver mais a gente coloca outros nomes, ou x1, x2, x3, x4, até um xn qualquer, tá bom? Então, é isso. O que é solução trivial? A solução trivial é que todas as variáveis têm o valor igual a zero, x igual a zero, x1 igual a zero, x2 igual a zero, até xn igual a zero. Ou seja, essa matriz coluna aqui, essa matriz coluna x, ela seja dessa maneira aqui, 0, 0, pontinho, 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 0. Tá bom? Ou seja, ela vira uma matriz nula, de ordem 1 por n, de ordem 1 por n, porque eu não sei a quantidade de elementos. Tá. Então, vamos apagar esse rascunho. Espero que tenha entendido, tá bom? Então, eu só tenho que provar o seguinte, que esse x tem que ser igual a matriz nula. Esse x tem que ser igual a zero, tá? E como que eu provo isso, Bem, a nossa matriz de coeficientes são essas aqui, Essa aqui. Eu poderia fazer, literalmente, o A vezes um x, Ou seja, eu pego essa matriz aqui,
multiplico ela pela matriz de variáveis, são 3, então uma matriz do tipo x, y, z, tá bom? E igual a 0, né? Falo, ó, isso aqui é igual a 0, 0, 0. Vai formar um sistema linear e eu posso resolver pela forma de Gauss-Jordan e ver como é que fica, né? Gauss-Jordan é aquela eliminação de forma escada. Só que isso demoraria demais, muito, né? Seria maçante. E em todas as linhas eu tenho esse lambda, então eu teria que descobrir, fazer operações com lambda em todas as linhas. Isso seria muito trabalhoso. Uma forma mais inteligente é essa aqui, ó. Vamos supor que exista uma matriz, vamos supor que A seja inversível, ou seja, exista uma matriz A menos 1, ou seja, existe a inversa de A, né, pertencente ao conjunto de matrizes que ela pertence, tá? Sei lá, conjunto de matrizes 3×3, tá bom? Vamos supor que exista essa matriz aqui. Existe essa matriz A menos 1. Se ela existir, eu posso fazer o quê? Né? Eu tenho a matriz, o sistema AX igual a 0. E eu vou multiplicar ambos os lados por A menos 1. Multipliquei deste lado aqui. Deixa eu fazer isso. E multiplico desse lado aqui também. Tá bom? O que acontece? Eu sei que a multiplicação em matrizes ela não tem necessariamente ordem favorecida, desde que eu respeite a comutividade. Ou seja, se eu faço essa operação de A da esquerda para a direita, então eu devo multiplicar. Eu posso multiplicar primeiro A vezes X, para depois multiplicar A1 vezes esse produto inteiro, tá? Mas respeitando a ordem. Ou eu posso multiplicar A1, né, A menos 1 vezes A, e depois o produto de A menos 1 vezes A vezes X, tá? Ou seja, isso aqui, ó. Né? A associatividade. A associatividade existe entre matrizes, né? Existe a comutatividade. Eita, palavra complicada. Então tá. Então, eu faço primeiro essa operação aqui agora. Qualquer matriz vezes a matriz nula dá a matriz nula, tá bom? Então, tem matriz nula ainda. E vamos observar esse cara aqui, ó. A inversa vezes a matriz, isso me dá a identidade, tá? A identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Então, isso aqui, ó, vai me implicar que o nosso x é igual a 0. Tá bom? Então basta eu provar que a inversa de A existe, que eu já provo que a matriz x, que é a matriz de variáveis, tem que ser a matriz nula, ou seja, que é a minha solução, a gente chama isso aqui de solução trivial. A minha solução tem que ser a trivial. Solução solucitrive, tá? Vou resumir aqui. Tá bom. Então tem que ser a trivial. Então vou calcular a inversa dessa matriz? Aí eu estou complicando ainda mais, né? Calcular a inversa não é fácil. Mas olha só, qual que é a condição para existir uma inversa, né? Essa inversa de A, ela existe se e somente se o determinante de A, vou escrever menorzinho aqui, né? Se o determinante de A for diferente de 0.
Porque para calcular a matriz inversa, né? A matriz inversa, qual que é a formulazinha dela, né? É 1 sobre o determinante de A vezes a transposta da adjunta. Transposta da adjunta? Ou seja, na verdade, não, vezes a matriz adjunta. Isso, a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores, né? Vezes a adjunta. Opa. Vezes a adjunta de A. Tá bom? Tem gente que escreve adjunta como se fosse o A barra, né? Ou se fosse matriz complexa, tivesse número complexo, a gente coloca um dagger, que é uma espadinha. Tá? Mas só o A barra mesmo. Então, olha para você ver. Eu tenho 1 sobre alguma coisa. Essa alguma coisa é o determinante. Então, se ele for 0, isso aqui não pode existir, né? Não existe divisão por 0. Então, para garantir que esse cara existe, basta eu fazer o seguinte, né? Eu falar que esse cara é diferente de 0. Então, resumo da ópera. A gente tem que calcular o determinante de A. A gente calcula esse determinante. A gente vai calcular o determinante de A e ver se ele é igual ou diferente de 0. Tá bom? É só isso. Se ele for igual a 0, então nosso sistema admite infinitas soluções, porque eu não posso garantir que existe esse A-1 para fazer essa operação aqui, ó, que eu fiz agora. Ou se dá igual a 0, se dá diferente de 0, quer dizer que existe essa operação que eu fiz. Então, praticamente o x ele tem que ser 0, tá? Então, apenas a minha solução trivial vai fazer. Ok. Então, para calcular esse determinante aqui, não tá difícil, né? Tem gente que gosta... Ó, regra de Sarri já serve pra gente, né? Aí tem gente que na hora de fazer a regra de Sarri gosta de repetir as 2 primeiras colunas, né? Repete as 2 primeiras colunas aqui. Eu não gosto muito de fazer isso, mas tem gente que gosta. E eu acho que é até mais didático mesmo. Então, o que acontece? Você calcula o produto dessa diagonal aqui. Tá? Vou marcar de outra cor. Depois, o produto dessa diagonal. E por fim, o produto dessa diagonal. Certo? E soma todo mundo. Depois a gente faz o produto dessa diagonal. Vou botar de outra cor. É aqui. O produto dessa diagonal aqui. E o produto dessa diagonal. E todo mundo vai receber um sinal de menos, né? Todos os termos. No final você soma todo mundo, né? Lembrando que essa parte aqui vai ter um sinal de menos na frente. Outra maneira que a gente pode fazer isso aqui, que eu gosto de fazer muito, é o seguinte, né? Faço o cálculo dessa diagonal. Aí na hora de fazer essa diagonal, eu faço isso aqui, ó. Já pesco o cara que tem embaixo, ó. Pego esses 2 elementos e busco esse. Depois eu passo esse aqui e busco esse aqui, ó. Dá certo também, tá? Depois, agora essa diagonal aqui, ó. Eu pego esses 2 elementos aqui, ó. Já busco esses 2. Vou colocar o vazio. Bom, essa aqui é a diagonal principal, deu 3 certinho. E por último, esse único aqui. Pera.
Fiz esse carinha errado. Primeiro é esse, que busca esses dois. Isso. Né? Depois é esses dois aqui, que busca esse único. E esse terceiro. Bom. Mas vamos pela regra de repetição de duas colunas, tá bom? Tá. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter lambda vezes lambda menos 1 vezes lambda mais 1. Certo? Lambda mais 1. Se a gente pegar essa diagonal, ó, esse 0 vezes esse 0 vezes esse 0 aqui, tá bom? Isso dá 0. Quando a gente pega essa diagonal, vai ser 1 vezes 1 vezes 0. E isso dá 0. Se a gente pega essa diagonal, agora a secundária, né? As secundárias. 1 vezes lambda menos 1 vezes 0. Isso dá 0. Lambda vezes 0 vezes 0. Isso dá 0. 0 vezes 1 vezes lambda mais 1. Isso dá 0 também. Então, a gente já sabe que agora, ó, fazendo um cantinho, que o determinante de A é igual a lambda menos 1 e lambda mais 1. Esse A ficou, esse mais ficou feio. Isso, mais 1. Tá bom? Isso aqui a gente quer que seja o quê? Diferente de 0. Por que diferente de 0? O que eu falei? Né? Para o A menos 1 existir, né? Para esse A menos 1 existir, a gente tem que o determinante de A seja diferente de 0. Né? Para que a solução seja trivial, né? Solução trivial. Tá bom? Então, eu tenho que esse termo aqui, ó, seja diferente de 0. Olha que a gente tem um produto. A gente tem esse termo lambda vezes esse termo lambda menos 1 vezes esse termo lambda mais 1. Quando a gente tem uma multiplicação, para essa multiplicação de número, ó, são números reais, tá? Isso aqui não são matrizes mais. A gente está falando de valores escalares. Então, a multiplicação de escalares, para ser diferente de 0, requer que todos os números desse produto sejam diferentes de 0. Ou seja, esse lambda não pode ser igual a 0. Esse termo lambda mais 1. Lambda menos 1. Né? Vamos seguir a ordem. Tem que ser diferente de 0. Tá bom? E o termo lambda mais 1 também tem que ser diferente de 0. Né? A gente já achou. Ó, lambda não pode ser igual a 0. E agora, a gente tem esses dois aqui, para dar uma avaliada, né? Se a gente passa esse 1 para o outro lado da igualdade, esse menos 1 para o outro lado da igualdade, e esse 1 para o outro lado da igualdade, o que isso vai implicar para a gente? Isso vai implicar para a gente que lambda não pode ser igual a 1, né? Passou do outro lado, trocou o sinal, não pode ser igual a 1, né? Tem que ser diferente. E lambda tem que ser diferente de quem? Menos 1, né? Um positivo passou para o outro lado, fica negativo.
tá bom? Esse lambda não pode ser igual a menos 1 e nem igual a 1, né? E nem igual a 0. Então, vamos escrever, portanto, né? Portanto, lambda é diferente de 0, menos 1 e 1. É isso aí. Terminamos a questão. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.